Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Reflexões e Ruminações. É um prazer ter você mais uma vez aqui conosco. O objetivo do nosso canal é trazer sempre um trecho de livros, leitura clássica, cinema, animações, mas sempre trazendo um ponto de intersecção com a Bíblia Sagrada. E o nosso desejo é que juntos possamos crescer, amadurecer no entendimento, no conhecimento. Vamos aprender juntos? Vamos crescer juntos? Já deixa aqui o seu comentário, o que você achou, o que você está achando do nosso canal. Isso será muito importante para que possamos melhorar. Contamos com você nessa corrente. Curta, comente e compartilhe. Obrigada. Nesta semana, eu estive presa a uns pensamentos, sentimentos, ruminando em como é difícil, por vezes, a gente sair do lugar. Temos uma dificuldade em crescermos, em avançarmos, em irmos para um degrau mais alto. Estamos sempre caindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas. A nossa personalidade continua a mesma, a gente não evolui, a gente não melhora. A palavra que me veio foi como eu estou cansada de sempre cair nos mesmos erros, cair nas mesmas armadilhas de personalidade, de temperamento, de comportamento. Comportamentos esses que eu gostaria muito de modificar, de melhorar, de ir para outro patamar, mas não consigo. É como se a gente patinasse sempre e não saísse do lugar. Ao que me levou a revisitar um livro que eu li um tempo atrás, um livro que me ajudou muito. É o livro do rabino Harold Kushner. Ele é um rabino americano, tem vários livros. O título desse livro, que eu revisitei essa semana, é Que tipo de pessoa você quer ser? No livro, o rabino Harold Kushner, ele vai tratar todo o seu livro sobre um personagem muito interessante da Bíblia, que é Jacó. E é sobre esse personagem interessante, fascinante, que iremos tratar na nossa reflexão de hoje. Quem era Jacó? Jacó era o irmão gêmeo de Esaú. Essa é uma história tão fascinante na Bíblia, descrita no livro de Gênesis. A partir ali do capítulo 27 em diante, vai contar a história do nascimento desses gêmeos. É uma história tão interessante, tão fascinante, que nos inspira. Inspirou até mesmo Machado de Assis, em uma de suas últimas obras, inspirada na história desses dois gêmeos. Mas nós vamos nos ater na história de Jacó, em um momento da história dele, que nós vamos refletir. E ela acontece no livro de Gênesis, a partir do capítulo 32. Não vou ler aqui, sugiro que vocês leiam a história toda, leiam todo o capítulo. É muito bonito, é muito interessante. A gente tira muitas, mas muitas lições para a vida da gente. Na história de qualquer irmão gêmeo, eles sempre vão ser opostos um do outro. E a Bíblia descreve Esaú, que era o primogênito, como um homem forte, um caçador, rude e parrudo, muito forte. Já Jacó era tranquilo, simples, nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão e por isso ele levou o nome de trapaceiro, maquinador. E Jacó vai fazer jus a esse nome. Para chegar à parte que eu quero trazer para a nossa reflexão, eu preciso primeiro trazer um contexto, porque se eu jogar aqui diretamente o que aconteceu no capítulo 32 sem um contexto, quem não conhece a história vai se perder um pouco. Pois bem, Jacó, como o seu significado do seu nome indica, ele era trapaceiro, maquinador, mas ele era, na verdade, astuto, ele era perspicaz,
ele era esperto e ele sabia que ele não tinha as características que Esaú tinha. Para tanto, ele usava de esperteza. Já que ele não tinha força, ele usava de esperteza. E assim, Jacó, em um dia, estava cozinhando uma sopa de lentilhas, muito cheirosa, saborosa, em casa. Ele era mais de ficar em casa. E Esaú, chegando da caça, cansado, suado e com fome, ao ver aquela sopa de lentilhas, pede para o irmão um pouco daquela sopa. Ao que o esperto Jacó diz: Te dou, desde que você me venda o seu direito de primogenitura. Isso era algo muito importante naquela sociedade. Primogênito é quem tinha todo o direito dos bens, da herança, do cuidado, de tudo do que era do pai. E Jacó quer comprar esse direito de Esaú. Esaú, com muita fome, não dando muita importância para isso, achando que aquilo não era nada importante. Naquele momento, o que ele mais queria era matar a sua fome, não se importava com o dia de amanhã. Ele vende o seu direito de primogenitura para o seu irmão. Em outro momento, Isaque, o seu pai, estava doente e queria dar a bênção ao filho mais velho, ao primogênito, que isso também era da cultura. E aquela bênção era muito importante. E ao saber disso, então vestiu uma roupa de Esaú para ter o cheiro dele, colocou uns pelos no corpo, preparou uma comida. Esaú sabia fazer muito bem, ele faz igual e leva para o pai. E ali o pai toca, cheira, percebe que é Esaú, então abençoa Jacó com todas as bênçãos como se fosse Esaú, pensando que fosse Esaú. Quando Esaú chega com o prato preparado para poder ir levar para o pai e receber a bênção, o pai, assustado, diz: Ora, eu acabei de te abençoar. Quando ele percebe o que aconteceu, ele fica irado, amaldiçoa o irmão, ele promete que vai matar o irmão, ele vai tirar a vida do irmão. A mãe fica sabendo e pede para Jacó fugir. Foge que o seu irmão vai te matar. Assim que passar o luto do seu pai, ele vai te matar. E manda ele fugir para a casa do irmão dela, que é o tio de Jacó, Labão. E lá ele fica, lá ele se casa, e lá é uma outra história também, muito interessante. Mas esse é o contexto. Ele vai, fica lá na casa do seu tio Labão, fica lá 20 anos, e depois desses 20 anos que ele casa, tem filhos, fica rico, muitos bens, ele retorna. E no caminho ele fica sabendo que Esaú está vindo ao seu encontro. Jacó estava acostumado a fugir. Ele fazia as trapaças dele e fugia. Enganava as pessoas que ele amava, magoava, machucava e não resolvia. Ele simplesmente fugia. Só que agora ele está com as suas esposas, seus filhos, seus criados, seus rebanhos, toda a sua riqueza a caminho da sua casa e sabe que o seu irmão está vindo ao seu encontro. Aquilo deixa ele apavorado e ele entra num dilema. O que eu vou fazer? Eu fujo ou eu enfrento? Jacó, ao perceber que ele não tem outra escolha a não ser enfrentar o seu irmão, ele resolve mandar presentes, rebanhos, alguns servos na frente para poder apaziguar, para poder acalmar o seu irmão, dizendo que ele está vindo, que está vindo em paz, que ele não vem para briga, tentando acalmar o coração do irmão. E ele fica para trás, junto com as esposas e os filhos. E em dado momento, quando ele separa, deixa as esposas, os filhos em uma tenda, em um lugar separado, ele se retira para um lugar sozinho e ali ele vai orar, ele vai conversar com Deus. A Bíblia narra, a partir do capítulo 32, que ele trava uma luta. A Bíblia descreve como um homem. Eles começam a lutar de igual para igual e ninguém vence. Eles passam a noite toda lutando um com o outro e ninguém vence, ninguém cansa, mas continuam lutando e ninguém desiste da luta. Só que em dado momento, o homem que está lutando com Jacó fala: Olha, me deixa ir.
E Jacó diz: eu não o deixarei ir sem que você me abençoe. Eu entendo este momento aqui de Jacó, era como se ele estivesse dizendo assim: não, você tem que me abençoar. Me abençoa, me ajuda. Eu não tenho condições de enfrentar meu irmão do jeito que eu estou. Você quer que eu te abençoe. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Qual é seu nome? E ele diz: Jacó. É como se o homem dissesse assim: isso mesmo, seu nome é Jacó. E o que significa Jacó? Jacó significa trapaceiro, significa enganador. E não tem sido isso a sua vida até hoje? Você tem sido sempre enganador, trapaceiro, você engana as pessoas, você machuca, você não resolve e corre, você foge. Eu vou mudar o seu nome. É como se aquele homem dissesse: você tem vivido sob esse estigma de ser trapaceiro, enganador, mas hoje eu te dou a oportunidade de você mudar, de mudar o seu nome. E a partir de hoje o seu nome será Israel, aquele que luta com Deus. E a narrativa no capítulo 32 prossegue dizendo que o anjo, né, que aqui uns chamam de anjo, outros chamam de homem, o Harold Kushner, no livro, ele fala que, na verdade, Jacó está lutando com sua própria consciência, ele está lutando com ele mesmo. Na narrativa bíblica diz que aquele homem machuca, corta Jacó na coxa e só então ele solta ele. Jacó, ferido, ele levanta, mancando, claudicante e resolve que vai ao encontro do seu irmão. O que eu trouxe para mim, que me ensinou muito sobre o que eu estava pensando essa semana, de, por vezes, não saio do lugar, não evoluo, estou sempre caindo nos mesmos erros, a gente cai nas mesmas fraquezas. Aquilo que você não quer fazer, como diz o apóstolo Paulo, você acaba fazendo, mas aquilo que você gostaria de fazer, de crescer, de mudar na sua vida, você acaba caindo nos mesmos erros, você não consegue, você fica travado. Mas aqui, essa luta de Jacó com ele mesmo, com a consciência dele, ou com o anjo, ou com aquele homem, não sei, mas eu só sei que essa luta foi real, porque ele sai machucado, ele sai claudicante, mas ele sai um novo homem. Um novo homem porque depois desse episódio ele encontra com seu irmão, ele pede perdão para o seu irmão, eles têm um encontro lindo, onde se abraçam, se perdoam, vai um conhecer a família do outro, vão viver perto um do outro. E esse momento de perdão, de reconciliação só foi possível porque ele reconheceu, ele percebeu que não poderia continuar sendo o Jacó que era. Ele precisava ser uma outra pessoa, ele precisava ser um outro tipo de gente. Ele precisava deixar de lado aquela personalidade, aqueles hábitos e às vezes até um estigma, porque meu nome é esse mesmo, então eu vou fazer jus ao nome. Mas ele resolve, ele nesse embate dele com o homem, com o anjo, com ele mesmo, ele resolve ser uma outra pessoa. Por vezes, nos acomodamos com o estigma que carregamos do nome, da personalidade, do signo. Isso acaba nos definindo. E a gente, assim, não se permite crescer, amadurecer, se tornar uma pessoa melhor. Continuamos insistindo nos erros, nas maldades, nos erros de caráter, nos erros de personalidade, nos erros de comportamento. E isso mantém a gente no mesmo lugar. Mas assim como Jacó resolveu enfrentar o seu irmão, enfrentar o seu passado, enfrentar os seus erros, também nós que possamos enfrentar, mesmo que saiamos feridos, exaustos, mancando, que a gente possa seguir em direção a um novo capítulo da nossa vida, assim como Jacó experimentou um novo capítulo da vida dele. E o interessante é que quando ele vai para esse próximo capítulo da vida dele, ele não é mais uma metade, ele não é mais uma pessoa ingênua, trapaceira, ele agora é alguém inteiro,
ele agora é alguém íntegro, ele agora está com seus conflitos internos apaziguados, pacificados, porque ele agora se tornou uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira. E esse é o desejo do meu coração, para mim e para você, que possamos encontrar o nosso anjo e que ao encontrar esse anjo, mesmo que ele nos machuque, mesmo que ele nos corte na carne, que a gente saia para um novo capítulo da nossa vida, ressurgindo de forma inteira, pacificada, conosco e com todos à nossa volta. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e nos permita viver de uma forma inteira.